Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Spinelli. Bom dia, segundo anos, tá? Bom, vou começar a falar para vocês. Então, no começo do ano, né, quando a gente tem a nossa atribuição lá no começo, no final do ano, eu escolhi vocês como minha turma, né, de matemática da manhã. E aí, no começo do ano, houve aí um apoio aí que eu estava dando para os, né, para os alunos, tal, em relação ao centro de mídias, tal, e para os professores também, algum apoio assim mais. E aí eu percebi que as aulas não tinham sido atribuídas e resolvi voltar, né, e pegar vocês para vocês não ficarem sem professor por muito tempo, né? Então, mas eu vou ficar com vocês até o final do ano, não vou sair mais, foi só o comecinho mesmo, tá? Então nós vamos continuar até o final do ano. Então, o que passou, passou, certo? Então, o que nós vamos fazer? Semana que vem nós vamos fazer uma retomada dos conteúdos que vocês não estudaram ainda, tá? Que são das primeiras semanas. Então, nós vamos fazer um aulão para fazer essa retomada. E sim, vai valer nota, sim, vai ter chamada, presença também. Ah, mas a gente estava sem professor até essa semana, agora não estão mais, agora vocês têm professor, tá bom? Então, nós vamos começar a contar aí, tá, as presenças e etc, tá bom? Com as atividades referente ao período que vocês ficaram sem professor de matemática, tá? Então, a partir da semana que vem, vamos seguir o nosso horário de aulas, acompanhem, tá? Fiquem atentos, tá? As nossas aulas aí de matemática, tá bom? Pessoal, então hoje nós vamos falar um pouquinho da aula do dia 8, que é sobre o Teorema de Pitágoras, que eu passei para vocês a página. Qual foi a página mesmo? Passou a página? A página do Aprender Sempre? Foi 99. Ah, 99, é que eu deixei a minha apostila lá na minha casa. Então, a página 99, mas nós vamos falar um pouquinho, então, sobre Pitágoras, tá? Porque vale a pena falar sobre Pitágoras. Existe um físico chamado Elias Glaser, tá? Ele é um físico, professor de Harvard. Ele fala que o Teorema de Pitágoras é o que descreve o universo, de tão grande que é a sua importância. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa tela. Beleza? Olha. Deixa eu ver se eu consigo... eu vou fazer isso depois, não agora. Eu quero ver se eu consigo entrar na aula pelo centro de mídias aqui. Depois eu vou fazer esse teste. Deixa eu ver se está compartilhado. Vou fazer de novo, porque eu fico com medo de não estar compartilhado. E aí, eu vou ficar falando aqui, que eu gosto que aparece aqui. Aí eu tenho certeza. Agora sim. Tá? Eu vou até tentar entrar aqui, eu vou sair um pouquinho aqui, e vou tentar aqui para ver como é que está essa aula. Depois eu vou voltar lá no centro de mídias, tá? Já volto lá. Só vou fazer um teste aqui no meu celular, para ver se está tudo certo. Tá? Deixa eu ver como é que está aqui. Aqui não está dando o microfone aberto. Tá compartilhado. Só isso que eu queria ver. Muito bem, voltei. Então, vamos lá. Então, esse é o nosso trabalho da semana que vem. Vocês vão fazer esse desenho também, que eu vou fazer aqui. Vão ser 3 demonstrações do Teorema de Pitágoras na malha quadriculada. Mas vamos falar um pouquinho sobre Pitágoras primeiro, né? Porque vale a pena Pitágoras falar dele. Pitágoras, nascido na ilha de Samos, no mar Egeu. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, o mar Egeu. Essa daqui, gente, é a ilha de Samos, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui é o mar Egeu, né? Na verdade, a história conta que ele era macedônio, tá bom? Que, na verdade, existia um grupo Na verdade, a história, né, fala que tinha os gregos e tinha uma tribo que estava meio sem definição, se era macedônio, se era gregos, e eles ficavam ali nas margens,
né? E aí surgiram os helênicos, tal, toda uma história aí. Mas o fato é que Pitágoras nasceu nessa ilha, tá? Nas margens do rio Egeu, que é desse ladinho aqui, certo? Tá dando para ver? Tá dando para ver aqui? Tá? Então, olha só, vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso, tá bom? Sobre a história dele. Então, aqui é a ilha de Samos. E nasceu o nosso grande Pitágoras por volta de 582. Essa data há controvérsias, tá? Vocês podem achar aí, por exemplo, na internet, né, na parte de pesquisa aí, né, quando pesquisar a história de Pitágoras, vai ter uma diferença aí entre a data de nascimento, alguns vão falar 576, 588, por volta de 560, mas tudo bem, sabe por quê? Porque não tem nada escrito por Pitágoras, então eu não vou achar nenhum papiro escrito com o nome de Pitágoras, nenhum, tá? Por que não? Porque o Império Romano, quando dominou o que se tinha ideia de mundo, em 42 a.C., quando eles chegaram lá na Grécia, né, no antigo, né, quer dizer, né, ali por volta ali, Egito, Cairo, que era tudo domínio da Grécia, tá? Eles destruíram uma biblioteca que chamava-se Biblioteca de Alexandria, lá no Cairo. Essa biblioteca continha todos os manuscritos de todos os matemáticos, filósofos, astrônomos gregos. Então, tinha tudo. Mas os romanos prezavam pela força. Força. Nada de cabeça, não preciso pensar. O que é importante é músculo. Para que pensar, né, gente? Para que eu vou pensar? Se eu tenho, ó, músculo, né? Então, era assim que o Império Romano tinha sua filosofia cultural, a força e não o ato de pensar. E aí eles destruíram a Biblioteca de Alexandria. Então, muita coisa foi queimada. Então, mas como que eu sei da história de Pitágoras? Porque todo mundo que já tinha estudado sobre Pitágoras começou a escrever a sua importância na história. Então, Pitágoras, ele criou uma escola chamada Escola Pitagórica. Naquela época, a gente era muito comum ter, a gente chama de sociedades. Então, a gente tinha a Sociedade Pitagórica, a Sociedade de Mileto, a Sociedade de Aristarco, a Sociedade de Ptolomeu, certo? Então, existiam várias sociedades, é como se fosse hoje, por exemplo, assim, as escolas. Então, aqui eu tenho o Masquieto, ali eu tenho Sônia, no centro eu tenho o João Martins. Então, é como se fosse cada instituição independente. Tá? E cada uma criava as suas hipóteses, as suas ideias sobre o mundo, sobre como acontece, como que o mundo foi criado, então cada um. E eles se encontravam, que era um ato comum dos gregos se encontrarem em praças, uma praça pública, e debaterem sobre as suas hipóteses, as suas suposições sobre o universo. E Pitágoras, ele era muito respeitado. Então, a sociedade pitagórica era muito respeitada. Por quê? Porque tem o teorema de Pitágoras, que já era sabido por eles. Então, Pitágoras conseguia representar boa parte do que ele conhecia, que ele tinha ideia de mundo, através dos números. Tanto que, para Pitágoras, tudo é número. Tudo eu poderia escrever como a razão de números inteiros. Tá certo? Então, quer dizer que Pitágoras, então, fez o seu teorema para demonstrar, e aqui nós temos o famoso teorema de Pitágoras, lembrando que a palavra teorema significa que vale para todos os casos. Então, assim, ó, qual que é a diferença de teorema para, deixa eu ver aqui, relação de Euler, que nós vamos falar semana que vem, ó. Ou hipóteses, ou conjectura, ou colorário. Qual que é a diferença? A diferença é que o teorema vale para todos os casos específicos ali tratados naquele teorema. Então, aqui nós temos o teorema de Pitágoras. Qual que é a base do teorema de Pitágoras? Triângulo, retângulo, tá certo? Triângulo, retângulo é a base do teorema de
Pitágoras, tá? E se o triângulo for um triângulo equilátero, professor? Ah, mas o que é um triângulo equilátero mesmo? É aquele triângulo que tem 3 lados iguais, gente, ó. 3 lados iguais, tá? Esse é um triângulo equilátero. 3 lados iguais. Então, aqui o teorema de Pitágoras é verdadeiro? Não, aqui não é, porque só é verdade para triângulo retângulo, tá bom? Então, se por acaso for um triângulo equilátero, então, e esses lados são iguais, quer dizer que não tem nenhum ângulo de 90 graus, gente, é por isso, tá? Então, não tem. Então, olha só que legal. Então, o teorema de Pitágoras, ele fala assim, ó. Então, este lado aqui, mais este lado, que eu vou mudar de cor aqui, porque essa cor aqui não acrescentou um destaque que eu gostaria. Então, vamos colocar aqui, ó. Ah, deixa eu colocar, vou colocar de vermelho aqui, né? Acho que fica melhor, né? O que você acha? É, né? Acho que vermelho fica melhor, né? Então, ó. Tá? Então, esses 2 lados aqui são chamados de catetos, tá aqui, ó, tá vendo, ó? Cateto e cateto. E os lados que são chamados de catetos, tá? É o que forma o ângulo de 90 graus. São esses 2 lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, é um ângulo de 90 graus, ou um ângulo reto, que a gente chama. E o lado oposto a este ângulo de 90 graus, o lado oposto a este ângulo é chamado de hipotenusa, certo? Tá? Então, olha, quer dizer, os 2 lados catetos, que formam ângulo de 90 graus, e o lado oposto é chamado de hipotenusa. Aí você fala assim, como eu já ouvi alguns alunos, nossa, professora, quanto nome! Já pensou, gente? Olha, pensa bem, é claro que tudo tem que ter nome, né? Já pensou, por exemplo, aqui no Brasil, nós somos, né, mais ou menos, quase milhões de habitantes aí, certo? Tá? Já pensou se todo mundo tivesse o nome de Maria? Ô Maria, mas qual Maria? De qual região? Já pensou? Não, ó, o triângulo. Triângulo, vem cá. Aí tem todos os triângulos aqui: o triângulo retângulo, o triângulo equilátero, o triângulo escaleno, o triângulo que tem ângulos, tem um ângulo obtuso maior que 90, o outro ângulo, todos os ângulos agudos. Qual, professora? Qual o triângulo que você quer? Ah, o triângulo retângulo. Olha só, então, olha como eu limitei a minha chamada. Então, quer dizer, que por que eu tenho que ter, então, nome, sobrenome, data de nascimento, tenho ainda uma inscrição lá do meu CPF, tem RG, CPF, por que tanta identificação? Porque pode acontecer, como eu já encontrei, tá? Por exemplo, uma pessoa com o nome de Renata Spinelli, coloquei lá no Google, apareceu vários. Só que aí eu tenho outro sobrenome, Marques. Então, Renato Spinelli Marques, já apareceu também. Agora, data de nascimento, 18/6, de 74. Ah, já apareceu também. Só que vai diminuindo o número de pessoas. Porque pode acontecer, sim, de algum lugar no mundo, ter uma pessoa com o mesmo nome que o meu, com a mesma data de nascimento. Só que aí, aonde eu nasci? São Paulo. Qual município? São Paulo. Então, já foi restringindo, certo? A minha busca. Então, por isso que eu preciso nomear as coisas que eu vou conhecendo, para eu conseguir, olha, então é um triângulo retângulo, então quer dizer que em um triângulo retângulo, os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de cateto, e o lado oposto é chamado de hipotenusa. Eu quero que vocês observem o que é o quadrado. Ó, aqui eu tenho uma área, certo? Ó, então, esse lado aqui, esse cateto tem lado 4, então eu construí uma área, então são 16 quadradinhos. Esse cateto aqui tem lado 6, tem lado 3, então são 9 quadradinhos. Se eu pegar 16, opa, agora o verde não ficou aqui visível, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu mudar de cor, peraí. Ponteiro, se centralize, ó. Então, se eu pegar 16 mais 16 mais 9, tá? Que é a quantidade de quadradinhos que eu tenho aqui, vai dar quanto? Ó, vai dar 25, tá certo? Que é os quadradinhos que eu tenho aqui, gente, ó. Tá vendo?
tá? Então, 16 mais 9 dá quanto? Ó, 25, tá bom? Então, é o número de quadradinhos somando que eu tenho, olha, para compor. Por isso, então quer dizer, professora, que 4 ao quadrado, porque é 4 vezes 4, mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado? Sim. Por isso que o teorema de Pitágoras é ao quadrado, porque se refere à área, certo? Se refere à área. Então, ó, a área, porque está ao quadrado, ó, aqui é área. Ficou bom esse amarelo? Tá dando para enxergar? Você está conseguindo visualizar? Então, tá bom, ó. Aqui área e aqui também área, tá bom? E, opa, essa área ficou pouco área. Por isso que é ao quadrado. Olha que legal essa animação, tá vendo? Olha. Então, eu tenho o que eu tinha no quadrados, né? Nos quadrados formados pelos catetos, eu formo o quadrado formado pela hipotenusa, tá vendo? Olha que legal. Tá? Aí aqui eu tenho uma demonstração lá do Instituto de Matemática do INPA, olha só, tá? Então, a mesma quantidade que eu tenho, né, as quantidades de água que eu tenho nos dois quadrados, aqui seria a ideia, aqui é volume, tá, gente? Mas ela tá demonstrando a ideia do quadrado, mas, apesar que o volume também dá, tá vendo? Olha, certo? Mas a ideia é mostrar a demonstração do teorema, a quantidade de água que eu tenho, olha, nos dois blocos retangulares, na verdade, né, que foram construídos usando como base, tá? O meu triângulo, os meus catetos é igual, muito rápido, é igual, tá bom? É igual a quantidade de água, da capacidade do meu bloco retangular com isso que é vocês. Então, vocês vão fazer um trabalho. Nesse trabalho, vai ter que ter a história e as demonstrações de Pitágoras. Eu vou lançar esse trabalho para vocês daqui a pouco, depois que a gente terminar a nossa próxima aula, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a malha quadriculada e vão, tá? Olha só, vocês vão fazer um desenho, eu vou colocar aqui um triângulo, retângulo, certo? E vocês vão colocar os lados aí, vou mostrar como que vocês vão fazer esse trabalho para mim. Tá? Esse triângulo aqui, eu vou escolher por acaso um lado aí qualquer, deixa eu ver aqui, ó. Pode fazer aí, pega o seu caderno, ó. 1, 2, vou pegar aqui. Vou pegar aleatoriamente. Não, mas eu vou fazer mais no centro aqui, peraí. Deixa eu fazer mais no centro para ter mais espaço, né, gente? Tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Eu vou deixar 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou deixar 8 aqui. Tá? E vou, olha, fechar o meu triângulo. Então, olha só. Opa, meu triângulo tem que fechar bem aqui nesse vértice aqui. Senão não vai ter. Tá? Vou colocar os meus pontos aqui. Tá? Então, aqui, ó, vou chamar aqui de vértice C, aqui o ponto B e aqui o ponto A. Tá? Agora eu vou ligar o ponto A com o ponto B, determinando assim a hipotenusa. Tá? E esses dois lados aqui, olha, que formam o ângulo de 90 graus, são chamados dos catetos. Então, um cateto, ó, vou colocar aqui, ó, BC, tá? Que é o nosso segmento, tá? O nosso BC tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 unidades quadradas, tá bom? Eu vou chamar a unidade 1. O nosso AC, que é o nosso, ó, então aqui é cateto, certo? E aqui também é o cateto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha, tem... opa, deixa eu colocar essa parte aqui embaixo.
Tá? Então, aqui. Então, o meu AC é igual a 6 unidades, tá bom? Então, vocês vão copiar isso no caderno. Ah, vai atrapalhar aqui meu... Vou colocar aqui em cima, porque vai atrapalhar o meu quadrado ali da hipotenusa, que eu vou colocar ali. A minha área da hipotenusa vai atrapalhar, então, vou colocar aqui em cima. Cateto, certo? Meu cateto BC, que é igual a 8 unidades. O meu outro cateto vai ser o AC, que é igual a 6 unidades. Então, vou apagar aqui. E a minha hipotenusa? A minha hipotenusa, que é o lado, vamos lá. Tá? A minha hipotenusa... Tá? Vai ter quanto? Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu usar o teorema de Pitágoras para descobrir a hipotenusa, né, gente? Ó, teorema de Pitágoras. Tá? Vou mudar de cor aqui, porque como aqui o fundo é... Então, o teorema de Pitágoras. Tá? Tá bom? Bom, então ele fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Bom, a minha hipotenusa aqui, gente, eu vou colocar aqui também, ó, a minha hipotenusa vai ser o lado oposto. Hipotenusa é o lado oposto do ângulo de 90 graus que está aqui, ó. Tudo isso precisa estar em destaque, tá? Então, a B é a minha hipotenusa. E eu vou descobrir quanto vale. Então, eu posso escrever assim, ó. Em vez de ficar escrevendo cateto, hipotenusa, eu posso usar os segmentos, ó. Então, BC, ou... Deixa eu começar aqui da forma que eu coloquei aqui. Tanto faz também, tá, gente? Mas, ó. Quem é a minha hipotenusa? Ah, a minha hipotenusa é o lado AB. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, AB ao quadrado é igual a BC ao quadrado mais AC ao quadrado. Tá bom? Então, quem é o nosso AB? Ah, é o que eu quero descobrir, professora. Beleza. Aqui eu sei que tem 6, o meu cateto é 6, certo? Tá, ah, não, aqui é 8. A, B, C é 8, peraí. Então, aqui, ó, aqui é 8 e aqui é 6, certo? Então, quem é BC? BC é 8, então 8 ao quadrado mais. Quem é o AC? O AC também é 6 ao quadrado. Então, a nossa hipotenusa, que é o lado oposto ao de 90 graus, né? Ó, gente, aqui 8 vezes 8, tá? 64. Então, a nossa hipotenusa vai ser igual a 100, certo? Ó, aí eu pego esse expoente aqui e mando para cá. Vai ficar igual a raiz de 100. Portanto, o nosso lado AB, que é a hipotenusa, é igual a 10. Tá vendo? Ó? 10 unidades. Então, pelo teorema, eu já descobri que a distância de B até A, ou de A até C, é 10. Agora, eu vou construir os meus quadrados, certo? Para fazer a demonstração. Ó, então, aqui vou construir um quadrado de lado 8, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui também. Aqui eu vou construir agora um quadrado de lado 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, aqui eu tenho 64 e aqui eu tenho 36. E aqui a minha hipotenusa vai me dar um quadrado de lado 10, né, gente? Ó. Tá bom? De lado 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui vou fazer mais ou menos. Deixa eu passar bem pelas diagonais. Aqui a diagonal não é a mesma medida, né? Então,
Mas, enfim, vou fazer aqui. Opa! 1, 2, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui. Vou fechar aqui. Tá bom? Então, aqui nós temos o nosso quadrado. Tá? Eu só vou apagar aquele excesso ali. Então, quer dizer que aqui eu tenho a demonstração do Teorema de Pitágoras usando aquele quadrado, né, que foi usado anteriormente, mas o Teorema de Pitágoras tem mais de 300 demonstrações, gente, do Teorema de Pitágoras, usando áreas. Então, essa não é a única representação do Teorema de Pitágoras, é isso que nós vamos fazer agora. Nós usamos aqui a figura, o quadrado, para demonstrar o Teorema de Pitágoras. Agora nós vamos usar triângulos, certo? Usando como base o triângulo retângulo, construindo triângulos usando os catetos e a hipotenusa como base. Como assim, professora? Não entendi. Vamos lá. Nós vamos usar o mesmo desenho, tá? Vocês vão fazer um desenho separado para mim. Só que eu vou usar o mesmo desenho aqui para vocês, tá? Então, olha só. Depois que eu fiz isso, aí eu vou fazer um novo desenho, tá? Eu vou até fazer um novo desenho para vocês, né? Ó, aí tá, demonstrei aqui, tá demonstrado, certo? Ó, usando a área do quadrado. Então, aqui 100, certo? Tá? Então, ó, vou fazer agora um outro, tá? Desenho, apesar que o nosso tempo já está um pouco restrito, né? Mas eu vou fazer, ó. Aqui, eu vou colocar aqui, usando a área, ó, até colocar o tema aqui, ó. Usando, pode colocar aí no seu caderno também, tá? Ó, usando quadrados para demonstrar, ou aqui é demonstrar, tá? O Teorema de Pitágoras. Tá? Agora eu vou fazer um outro desenho, mas eu vou demonstrar agora o Teorema de Pitágoras usando como base, lógico, o triângulo, retângulo, mas essas áreas aqui, ó, eu vou usar triângulos para demonstrar, tá bom? Ó, vou fazer um novo desenho aqui. Então, vamos lá de novo, ó. Vou usar aqui, ó, 6, e aqui eu vou usar 8. Tá, ó. Bom, fiz um outro triângulo. Olha só. Tá? Mesma coisa, ó. Então, aqui o vértice A, B e C é o mesmo triângulo, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode ser qualquer triângulo retângulo, tá, gente? Não dá certo só com 6 e 8, não, tá? Então, ó, vou fazer um triângulo aqui. 1, 2, ou um quadrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou aqui é 6, né? 6. Professor, mas é o mesmo desenho. Calma um pouquinho. Então, aqui, ó, cateto AC, certo? Ó, vale 6 unidades, tá? O cateto BC vale 8, e a hipotenusa, que é o lado AB, vale 10, porque nós já calculamos, né, usando a outra área. Então, aqui 8. Opa, gente. Eu fico sem base aqui para escrever quando estou descendo aqui, peraí. Ô, meu pai. Ô, pai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas tudo bem. Aqui, ó. Tudo bem, vamos descer aqui. Ô, paizinho aqui. E aqui eu vou fazer minha área, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, já. Tá bom? Então, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 6, certo? Mas eu quero usar triângulos para demonstrar. Então, o que eu vou fazer?
eu vou pegar, porque o triângulo, gente, é a metade da área de um retângulo. Então, eu vou pegar o seguinte, ó, aqui tem 64, aqui tem, aqui tem 36, que é 6 vezes 6, né, gente, ó. 6 vezes 6, ó, 36. Aqui tem 64 e aqui eu tenho 100, tá bom? Espera só um pouquinho que eu tô terminando, tá? Olha só. Então, nós vamos andar, ó, tá vendo? Aqui é o meu cateto, eu vou andar até metade do cateto, ó. Vou colocar um pontinho aqui, ó. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto D, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou andar até a metade deste lado aqui, ó, tá? Que vale 8, até metade. Vou chamar de ponto E. Aqui também eu vou andar até a metade. 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos aqui. Aqui. Tá? Mais ou menos aqui. Tá? Aqui. Vou chamar de ponto F, tá? Agora eu faço o quê, professor? Agora eu vou ligar esses pontos, vou pegar os extremos do triângulo retângulo, olha só que legal, tá vendo? Eu vou fazer até de uma cor bem legal aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então, eu vou ligar, eu vou sair, ó, vou pegar os vértices do triângulo retângulo e vou ligar nesse ponto aqui, ó. Vou ligar formando um triângulo, gente, ó. 3 pontos não alinhados, eu determino um triângulo, ó. Tá? Vocês vão fazer com a régua, aí aqui eu fico sem apoio aqui na mesa para poder escrever. Então, por isso que eu fico, é como se eu estivesse escrevendo o caderno, mas com o braço fora da sustentação da mesa. Então, deixa eu apagar essas partes aqui. Opa, acabei apagando. Tá? Então, é isso. Tá? Beleza. Agora eu vou fazer isso aqui também, gente, ó, aqui também. Olha só que legal. Opa. Tá? Aqui também eu vou fazer isso. Tá? Olha só. Então, quer dizer que agora a minha área construída usando como base os catetos e a hipotenusa, as minhas áreas são triângulos, gente, ó. Então, eu vou tirar aqui agora essa aqui que eu não quero demonstrar usando quadrados, ó. Certo? Ó. Tá? Olha só que legal. Mas, professora, mas mesmo assim o teorema de Pitágoras é verdadeiro? Sim, gente, porque o teorema de Pitágoras, ele fica... Se qualquer área que eu construir usando como estrutura, o triângulo, o retângulo, pode ser um semicírculo também, gente. Tá? Pode ser um trapézio, porque o teorema de Pitágoras fala sobre a base, que essas áreas precisam ser construídas como base, o triângulo, o retângulo, certo? Então, significa que essa área aqui, que agora não é mais 64, agora é metade, 32, que não é mais 36, é metade de 36, que é 18, tá? E aqui, metade de 100, que é 2, porque a área de um triângulo, ou metade de 100, que é 50, tá? Porque a área de um triângulo é metade da área de um retângulo. Então, olha que legal, ó. Se eu pegar 32, que agora é a quantidade de quadradinhos que ficaram aqui, gente, ó. Tá? Mais a quantidade de quadradinhos que determinam a área, é a quantidade de quadradinhos que eu coloco em uma superfície, que determina a área dessa superfície. Tá? Então, é como, por exemplo, aí no chão da sua casa. Certo? Quantos pisos tem aí? Quantos ladrilhos tem aí? É o que determina a área da superfície. Então, aqui, olha, na área triangular eu consigo colocar 50, ó. Então, vai ficar 18, 32 mais 18, que dá quanto, gente? 50. Tá vendo? Ó? Então, é a área do triângulo. Por isso que o teorema de Pitágoras, ele é ao quadrado, porque é a área, gente. É área e área. Tá vendo? Ó? Então, demonstramos de outra forma. Agora, eu quero que vocês façam só algumas notas, ó. Notas, que são observações. Tá bom? Área de um triângulo, tá? Metade, da
área do retângulo. Tá bom? Então, olha, para eu descobrir quantos quadradinhos eu contornei aqui, olha, eu fiz base vezes a altura e dividi por 2, tá bom? Então, ó, então, área do triângulo, fórmula, vamos colocar a fórmula aqui, ó. Tá? Então, a fórmula. Tá dando para ver? Tá? Então, ó, a área do triângulo vai ser a área do triângulo, ó. Vou colocar aqui triângulo. Ou, deixa eu arrumar aqui, né? Deixa eu colocar uma outra cor aqui, para ficar mais visível. Tá? Na próxima aula, então, vocês vão fazer essas duas demonstrações, tá? Então, esse daqui não vai ficar muito, deixa eu ver aqui. Tem que fazer de vermelho, porque esse fundo ficou muito, ó. Então, a área do triângulo, ó. Então, vai ser base vezes a altura dividido por 2, tá bom? Porque a área de um triângulo é metade da área de um retângulo. Beleza, gente? Então, é isso. A nossa aula termina por aqui. Hoje a gente tem mais uma aula hoje, depois do intervalo, mas essa outra aula, vocês vão assistir a aula, vão fazer atividade que eu vou postar aqui para vocês em cima da aula de hoje, que nós conversamos agora, tá bom? Então, é isso, pessoal. E a atividade também vai demonstrar aí, eu vou também registrar a sua presença com a atividade enviada, tá bom? Então, é isso, pessoal, até mais, até quarta-feira que vem, lembrando que nós vamos seguir o nosso horário.